No vídeo anterior, nós relacionamos impulso com quantidade de movimento. Agora nós vamos tratar da conservação da quantidade de movimento. Já falamos algo semelhante quando tratamos a conservação da energia mecânica de um sistema. Agora nós vamos olhar esse fenômeno sob outra ótica. Inicialmente a gente tem que definir o que é um sistema isolado. É um sistema onde não há ação de forças externas. Então, só as forças que vão ser trabalhadas serão as forças internas do sistema. Não há interferência externa. Então, dentro de um sistema isolado, a gente vai mostrar que a conservação da quantidade de movimento existe, ou então que a variação dessa quantidade de movimento é nula. Partimos do teorema do impulso, que diz que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento de um sistema. Então, se definirmos o impulso como produto da força resultante pelo tempo de atuação dessa força, podemos colocar isso aqui, e a variação da quantidade de movimento como sendo quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Ora, se tratarmos de um sistema isolado, que não há ação de forças externas, definimos então que a força resultante nesse sistema é nula. Portanto, nós não teremos valor numérico para a primeira parte dessa equação. De forma que, dessa forma, sendo nula a força resultante, eu tenho o produto do primeiro membro como sendo zero. Igual, então, à diferença da energia, da quantidade de movimento, Sendo que a quantidade de movimento dada por quantidade de movimento, a variação da quantidade de movimento é quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Aqui já observamos que a variação dessa quantidade de movimento, quando a força resultante do sistema for nula, essa variação vai ser zero também. O que podemos extrapolar, trazendo a quantidade de movimento inicial para o primeiro membro, é que quando o sistema não sofre ações de forças externas, a quantidade de movimento inicial será igual à quantidade de movimento final. Podemos trabalhar alguns exemplos dessa situação. Só recapitulando, se o impulso é igual à variação da energia, da quantidade de movimento, de um sistema, e se o sistema é fechado, a força resultante nesse sistema vai ser zero. Logo, a variação da quantidade de movimento do sistema também será zero. Assim sendo, se essa subtração dá zero, quer dizer que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Portanto, a quantidade de movimento do sistema se conserva. Vamos fazer um exemplo. Um canhão de 800 kg montado sobre rodas e não freado dispara um projétil de 6 kg com velocidade inicial de 500 metros por segundo. Determinar a velocidade de recuo do canhão. Pois bem, temos um canhão que dispara um projétil, obviamente para frente. Vamos colocar o nosso referencial positivo, sendo a direção do lançamento do projétil. O canhão vai sofrer um recuo. Assim nós vamos fazer análise da conservação da quantidade de movimento e, considerando a ausência de forças externas, uma vez que o canhão não está freado, não há nada que vai gerar resistência, estamos desprezando essas forças externas ou a resistência que o canhão possa sofrer, nós vamos definir qual é a velocidade de recuo desse canhão. Pois bem, nós temos que a velocidade do projétil é igual a 500 metros por segundo. A massa do projétil é de 6 kg. Nós temos a massa do canhão, que é de 800 kg. Pois bem, o que nós vamos relacionar aqui? A quantidade de movimento inicial e a quantidade de movimento final. O problema diz que o canhão está sobre rodas, não freado, e vamos presumir que ele esteja parado. Se ele está parado, vamos ter aqui, quantidade de movimento inicial igual quantidade de movimento final. Se
Se o canhão está parado, a quantidade de movimento inicial dele é 0. E o sistema? O sistema, a partir do lançamento do projétil, ele vai ser composto pelo canhão e pelo projétil. Então a quantidade de movimento do sistema é a soma da quantidade de movimento de cada um dos itens do sistema, sendo aqui a quantidade de movimento do canhão mais a quantidade de movimento do projétil. Então aqui, quantidade de movimento do canhão é a massa do canhão vezes a velocidade do canhão, que é o que nós vamos procurar, mais a quantidade de movimento do projétil, que é a massa do projétil vezes a velocidade do projétil. Aqui nós já podemos fazer a substituição, onde teremos a massa do canhão igual a 800 kg, vezes a velocidade do canhão, que nós não sabemos, mais a massa do projétil de 6 kg, vezes a velocidade do projétil de 500 metros por segundo. Isolando essa parte no primeiro termo, temos menos 800 vezes a velocidade do canhão igual a 6 vezes 500, vai dar 3.000. Isolando a velocidade do canhão, nós teremos aqui 3.000 dividido por menos 800. E assim teremos, por consequência, que a velocidade do canhão será de menos 3,75, perdão, 3,75 metros por segundo. Certo? Vamos a mais um exemplo da aplicação do princípio da conservação da quantidade de movimento. Vamos lá. Um pequeno vagão de massa de 90 kg rola com velocidade de 10 metros por segundo sobre um trilho horizontal. Num determinado instante, cai verticalmente sobre o vagão, vindo de uma corrente transportadora, um saco de areia contendo 60 kg. Determine a velocidade do vagão carregado. Pois bem, nós temos a massa do vagão de 90 kg. Nós temos a velocidade inicial do vagão, que é 10 metros por segundo. E nós temos a massa do saco de areia como sendo de 60 kg. Se nós observarmos que a velocidade que está sendo colocada aqui é a velocidade horizontal e que o saco de areia cai na vertical, nessa dimensão, a velocidade inicial do saco de areia é 0. Então, como é que nós fazemos isso aí? Partimos do princípio da conservação da quantidade de movimento, sendo o sistema isolado, sem a atuação de forças externas, temos que a quantidade de movimento inicial deve ser igual e será igual à quantidade de movimento final. A quantidade de movimento inicial do sistema é a soma da quantidade de movimento do vagão, a quantidade de movimento inicial do vagão, mais a quantidade de movimento inicial do saco de areia. Temos aqui a quantidade de movimento inicial do vagão mais a quantidade de movimento inicial do saco de areia. E a quantidade de movimento final? Se os dois corpos vão viajar juntos, vai ser a quantidade de movimento do sistema. Quantidade de movimento do sistema. Vagão mais saco de areia. Pois bem, vamos lá. A quantidade de movimento inicial do vagão é o produto da massa do vagão vezes a velocidade inicial do vagão. A quantidade de movimento inicial do saco de areia é a massa do saco de areia vezes a velocidade inicial do saco de areia.
que, como nós já definimos, na horizontal, como o saco de areia está aqui e encaixa no vagão e a partir daí começa a fazer parte desse sistema com velocidade horizontal, antes de cair, a velocidade horizontal do saco de areia é zero, portanto a quantidade de movimento nesse sentido, nessa direção, vai ser zero. E a quantidade de movimento do sistema vagão mais saco de areia vai ser a soma da massa dos dois, massa do vagão mais massa do saco de areia, vezes a velocidade final do sistema, que é o que a gente quer encontrar. Pois bem, aqui temos a velocidade do vagão, perdão, a massa do vagão, 90 kg, vezes a velocidade inicial do vagão, 10 metros por segundo. Igual. Aqui temos a massa do vagão, que é 90 kg, mais a massa do saco de areia, 60 kg, vezes a velocidade que nós buscamos. Se nós invertermos tudo, só para ficar mais fácil aqui, nós temos 90 mais 60, 150 vezes a velocidade final do sistema, igual a 90 vezes 10, que é 900. Portanto, a velocidade do sistema vagão mais saco de areia vai ser a razão entre 900 e 150, que será de 6 metros por segundo. Certo? Aqui exemplificamos mais uma vez o princípio da conservação da quantidade de movimento, e nos próximos conteúdos nós vamos trabalhar com a aplicação desse princípio, o princípio da conservação da quantidade de movimento e o princípio da conservação da energia nos fenômenos de colisão. Até lá!